Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, meu povo, esse vídeo ele é muito pessoal, que é quase que um desabafo, tá? Por que a gente faz tanta questão de brigar com o óbvio? E eu acho que a gente, ao longo do tempo, é a maneira como eu enxergo, tá? Foi se perdendo principalmente graças à mídia esportiva, no sentido de muita gente que se prepara muito pouco. E eu quero deixar muito claro que eu acho que a mídia esportiva, principalmente das grandes emissoras no Brasil, é muito ruim. Então, é uma mídia que se prepara muito pouco e ela se baseia em algo que, para muitos, é irrefutável, que é a famosa opinião, né? Ah, mas a minha opinião. E óbvio que a opinião faz parte do jogo. Óbvio que a opinião faz parte do entendimento da partida. E o futebol ele é um jogo que o entendimento da partida ele é muito particular, né? A maneira como eu boto os meus critérios não é igual à maneira como você enxerga os seus critérios para avaliar quem é melhor, quem é pior, quem é mais consistente, quem é menos consistente, enfim, mas o ponto não é esse. O ponto é que essa questão da opinião, a minha opinião, ela deixou de deixar algo muito claro, que é o campo. O campo fala mais alto. O campo, ele diz pra gente basicamente tudo sobre o jogo, se a gente souber e se a gente quiser ouvir com tranquilidade, com paciência. E eu acho que em muitos momentos o campo deixou de ser ouvido. Eu acho que em muitos momentos o campo não é nem que deixou de ser ouvido. O campo passou a ser ignorado. O que eu acho uma péssima notícia. E, cara, o debate do Bruno Zapelli é um desses indícios que o campo passou a ser ignorado. Gente, vamos lá. Basta uma partida que o Zapelli não seja desequilibrante para voltar às chuvas de críticas. O Zapelli, ele é um jogador muito claro. Ele é um jogador muito claro. O Zapelli é um bom finalizador? Não é um bom finalizador. O Zapelli é um baita jogador competitivo que vai te ajudar a pressionar? Não. Mas também não é um jogador que tá abaixo da média nesse sentido. Se você entrar aqui no site da FBref, tem basicamente uma comparação de todos os números defensivos em comparação aos jogadores da mesma posição de Bruno Zapelli. Então, ó, botes defensivos. O Bruno Zapelli tá acima da média dos concorrentes ali como meia. Escorte está na média. Bloqueio está acima da média. Defesa está na média. A única estatística defensiva que ele tá realmente abaixo é disputas aéreas vencidas, que aí realmente não é o perfil dele. Tá bom? Beleza? Show de bola. É um jogador que não finaliza tão bem. É um jogador que compete, eu acho que na medida que os meio-campistas conseguem competir. Só que é um jogador com muita capacidade criativa. Só que é um jogador com muita capacidade de desequilíbrio a partir do passe, a partir das conexões, a partir das interações. Isso faz o Bruno Zapelli ser o nosso melhor jogador. Isso faz o Bruno Zapelli ser o nosso melhor talento. Isso faz o Bruno Zapelli ser o nosso jogador mais desequilibrante. Então, não é um jogo que o time não conseguiu tabelar e trocar perto da área que vai fazer o Bruno Zapelli ser ruim. Isso é discutir com óbvio, isso é discutir com campo. O Bruno Zapelli ele tem um talento acima da média, que na última temporada, essa capacidade de passe, de criar chances, fez ele ter mais assistência que Veiga, que Arrascaeta, que Lucas Moura, que Gustavo Scarpa, que tantos outros. E nesse início de temporada já faz ser um dos jogadores mais criativos do futebol brasileiro. Então por que a gente questiona tanto o Zapelli? Por que a gente cobra tanto um jogador que sempre deixou muito claro? É um regista, é um jogador criativo, é um jogador de passe. E isso ele entrega mais do que qualquer um que passou recentemente no Clube Atlético Paranaense. Ah, mas não tem gol. Desculpa, gente. Ele é a fábrica de gols. Ele não é o cara que vai fazer o gol, mas ele vai gerar gols. Falar que o Zapelli não gera gols é uma loucura. Quantas e quantas e quantas construções de gol o Bruno Zapelli pode não estar nem na posição do gol, nem na posição da assistência, mas estava na posição da pré-assistência. Um número alto de assistências somando as últimas 2 temporadas. Falar que ele não participa de gol é loucura. O Zapelli participa de muito gol. Só que parece que a necessidade de exigir algo que o jogador nunca deu indícios que ia entregar é maior do que ouvir o campo. O cenário do Bruno Zapelli é muito fácil. Se a gente ouvir o campo, se a gente entender as características do jogador, a gente vai botar esse jogador como um jogador diferente. E no fundo,
Até os jogadores que mais implicam, ou até os torcedores que mais implicam com o Zapelli quando teve a chance dele sair ou pro River Plate, ou pro Estudiantes, enfim. Todo mundo sabe que hoje o time do Atlético não sobrevive sem o Bruno Zapelli. Todo mundo sabe que é a principal referência técnica até pros outros jogadores brilharem. Tira o Zapelli e bota o, sei lá, o João Cruz no time. Tenho certeza que o Luiz Fernando vai brilhar menos, tenho certeza que o Velasco vai brilhar menos, tenho certeza que o centroavante que tiver em questão vai brilhar menos, o Filipinho, o lateral esquerdo. E assim, eu posso te garantir, até o João Cruz sabe que ele é pior que o Zapelli. Só que a gente fica, assim, se posicionar contra o Zapelli e se posicionar contra o Atlético. Porque no final das contas a gente tem que querer o melhor time possível pro Atlético. Se a gente ignora a possibilidade do melhor time possível por não gostar de um jogador, faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido nenhum. Então, assim, eu tento entender na posição do torcedor. Ah, mas não se dedica. Cara, a gente não tá em 1990, gente. A gente já entendeu que o futebol ele é mais profundo que isso. Acho que existe uma falha em finalização. Acho que talvez seja a única falha mais latente do jogo do Zapelli. De resto, cara, há um pouquinho de intensidade. Acho que ele poderia ser mais participativo, mas também tem jogos que ele consegue subir o sarrafo nesse sentido. A gente tem que entender que meia tá difícil pra cacete no futebol brasileiro, gente. A gente tem que entender que o talento precisa ser valorizado. No passado, acho que a gente já recebeu um belo feedback quanto a isso. Quanta gente não fez pouco caso do Fernandinho. Quanta gente não fez pouco caso do Fernandinho. Ah, mas o Fernandinho acha igual em qualquer esquina. Estamos vendo aí. Estamos entendendo aí o cenário. Estamos entendendo aí a dificuldade do Fernandinho de assumir, do Atlético de substituir o Fernandinho. Não vamos passar a mesma coisa com o Zapelli. O Zapelli precisa ser valorizado. O Zapelli precisa ser posto numa posição diferente dos outros, porque é um talento diferente dos outros. O Ranieri, né, o Claudio Ranieri, técnico da Roma, recentemente falou isso sobre o Dybala, né? Os outros têm que correr para esse jogador brilhar e os outros têm que correr pro Zapelli brilhar. O jogo que o Zapelli não cria, cara, pega ali os comentários sobre o jogo. É um jogo que muita gente sente falta de um Atlético mais ligado, mais ofensivo, mais leve dentro de campo. A fluidez de jogo do Atlético depende muito do Bruno Zapelli. Então, assim, você correr para que o Bruno Zapelli jogue é quase que um investimento, assim. Você está investindo no seu time, no seu melhor jogador, para você ter um retorno. Você está investindo no seu melhor jogador para o seu time como um todo funcionar melhor. Você está investindo no seu melhor jogador para o time como um todo ter uma lógica maior. Um direcionamento ofensivo maior. Então parem de brigar com o óbvio, gente. Parem de brigar com o óbvio. Você pode ter sua opinião, mas sua opinião, ela tá abaixo do campo, assim como a minha opinião tá abaixo do campo. O campo de futebol, ele fala mais alto do que qualquer um. Tá bom? Tamo junto, é nóis. E que o Zapelli faça um grande jogo amanhã contra a equipe do Guarani de Bagé.